Vamos lá, galera do bem, continuando aí nosso conteúdo de geometria posicional. Vamos falar agora sobre as projeções ortogonais sobre o plano. Primeiro, ó, preste atenção na palavra projeções ortogonais. Ortogonais me dá a ideia de ângulos de 90 graus, certo? Fiquem com isso na cabeça. Uma analogia bem simples de você entender o que é uma projeção é você olhar a sua sombra, certo? O sol faz a sua sombra no chão, então aquela é uma projeção do seu corpo no solo, no plano do solo. E você pode usar essa imaginação para poder fazer as suas questõezinhas. Então, ó, primeiro tipo de projeção é a de um ponto no plano. Então, eu tenho o meu plano e eu tenho esse ponto que está fora do plano. Eu quero projetar a imagem dele no plano. Como a questão diz aqui, ó, fala ortogonais, eu não posso pegar esse ponto e representar ele em qualquer canto. Dizer que isso é uma projeção dele, ou esse aqui, ou essa aqui. Senão eu teria infinitas projeções. Aliás, e tem infinitas projeções, só não são ortogonais. Então, para que eu tenha uma projeção ortogonal de um ponto no plano, eu vou ter que passar nesse plano uma reta que seja ortogonal ao plano, passando pelo ponto P. Então eu vou descer aqui, ó. Uma reta que seja ortogonal ou perpendicular a esse plano. Certo? Então, essa retazinha ela é perpendicular ao plano, vou chamar ela de reta R. Então R é perpendicular a alfa. Então nesse ponto de encontro aqui, entre a reta e o plano, eu vou ter o meu P', que é a projeção ortogonal do ponto P no plano alfa. Certo? Então basta você passar a reta. E aquele ponto de interseção entre o plano e a reta perpendicular a ele, que passa pelo ponto P, vai ser a projeção de P no plano. Agora vamos ver a projeção de uma figura no plano. Ó, nós vimos que um ponto no plano, eu desço esse ponto de forma perpendicular até encontrar o plano. Se eu tenho uma figura, essa figura é composta de infinitos pontos. Então eu vou ter que baixar cada ponto, ó, de forma que ele encontre aqui, ó, o plano. Então, quando eu pego aqui, ó, toda a figura, eu vou baixando ela, ó, até eu achar o mesmo formato. Certo? Então essa é a projeção, sempre de forma perpendicular. Todos os pontos descem de forma perpendicular. Como eu tinha falado, é como se você tivesse uma lâmpada aqui, ó, emitindo luz, um sol do meio-dia, que aí a luz desce reta, ó, e projeta a figura perpendicularmente no plano. Então essa é uma forma de você pensar. Agora, digamos que eu tenha um caixote, um apagador, desse que a gente usa no colégio. Quando ele está nessa posição, na hora que eu projeto aqui, ó, descendo os pontos, ele vai se tornar um retângulo aqui, ó. Então eu posso projetar, além de figuras, eu posso projetar objetos também. Só que o objeto ele vai se transformar numa figura bidimensional, certo? No plano. Esse apagador, se ele em vez de estar deitado aqui, ele tivesse assim em pé, já seria um retângulo diferente, seria mais fino. A gente pode ver isso com vários objetos. Por exemplo,
Se eu tenho uma caixa desse formato aqui, ó, a projeção dela, o que você está vendo, seria o que você veria caso fosse feita a projeção dela. Eu sei que isso aqui é uma caixa. É um objeto tridimensional. Mas quando eu projetar ele dessa forma lá, você só vai ver esse retângulo fininho. Se eu projetar ele dessa forma aqui, já vai ser um retângulo de outro formato. Se eu posicionar ele aqui, já vai ser um retângulo diferente. Então você tem que ter cuidado ao projetar objetos no plano, porque você vai obter uma figura bidimensional. E dependendo da posição do objeto, você vai ter ele de um formato ou de outros. Projeção de uma reta ou segmento de reta no plano. Então, ó, eu posso ter, ó, a reta com relação ao plano. Certo? Eu posso ter uma reta aqui fora do plano. Uma reta R. Quando eu faço a projeção dela, eu vou pegar cada ponto e descer ele de forma perpendicular. Ó. Então essa R', ela é uma projeção dessa reta R no plano. Se a reta, você vê que ela aqui está um pouco inclinada, então a projeção dela pode ser um segmento de reta menor. Se essa reta ela for perpendicular ao plano, a projeção dela vai ser um único ponto. É como você observar aqui, ó. Vamos fazer a projeção desse pincel no quadro. A projeção dele é o que você está vendo, certo? Ó, ele está de lado, então você vê o tamanho dele normal. Se eu começar a inclinar ele, ele já fica como se ele tivesse um tamanho menor, certo? Essa é a projeção dele no quadro, vai ficando menor. Agora, se ele está totalmente perpendicular ao quadro, a sua projeção vai ser um único ponto, ó, certo? O redondinho, ó. Então a projeção ela vai mudar o tamanho da reta, se ela estiver inclinada ou dependendo da sua posição. Segmento de reta é só pedaço de reta, certo? Reta ou segmento. O segmento é você pegar a reta e dividir ela, tirar um pedaço dela. Então, ó, a projeção desse segmento, se fosse a reta, isso aqui é infinito para um lado e para o outro. A projeção desse segmento é você baixar o A aqui, ó, vai virar um A', baixa o B, vai virar um B', certo? Então, esse segmento vai gerar essa projeção. Do mesmo jeito aqui, se eu, em vez de pegar uma reta perpendicular, eu pegasse aqui um segmento de reta, uma reta de tamanho AC, aliás, CD, essa reta ela está ortogonal a esse plano. Então, na hora que eu projeto ela, ó, o ponto C ele vem exatamente aqui, ó, C', e o ponto D cai no mesmo ponto, ó. Então, os outros pontos todos caem aqui. Então, a projeção dela é um único ponto. Então, assim ficam as projeções de uma reta ou segmento de reta no plano. Agora vamos ver distâncias no espaço. Ó, quando a gente fala de distância, é sempre uma linha reta. É o caminho mais curto. Então a distância entre dois pontos é simplesmente você fazer o segmento entre eles. É a reta que une os dois, certo? Essa é a distância de A ao ponto B. Distância entre o ponto e a reta. Se eu tenho um ponto e eu tenho uma reta, a distância entre eles tem que ser a menor distância possível. Então eu tenho que pegar um ponto da reta S, chamar de ponto A,
de tal forma que a distância do P até o ponto A seja a menor distância que eu vou ter entre o ponto P e o ponto S. E isso só vai ocorrer se o segmento aqui de P até A, que é a distância do ponto P até o ponto A, tem que formar um ângulo de 90 graus com a reta S. Não existe outro ponto que seja mais perto do que esses dois, com essa reta formando um ângulo de 90 graus. Você pode ter certeza disso você passando um outro ponto aqui, ó. Digamos, um ponto aqui, um ponto B. Essa distância de P até B, ela é maior do que essa distância de P até A, independente de onde esteja o P. Por quê? Eu formo aqui um triângulo retângulo e essa distância aqui é a hipotenusa desse triângulo, e a hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Então, quando eu pego esse ângulo de 90 graus aqui, eu garanto que essa é a menor distância. Não vai haver outro ponto em que a distância do ponto até a reta dê uma distância menor. Distância entre ponto e plano. Ora, na distância entre o ponto e o plano, é do mesmo jeito que eu falei, eu tenho que pegar a menor distância possível. O segmento que dá a menor distância até esse ponto chegar nesse plano. E isso ocorre quando eu desço aqui, ó, a sua projeção ortogonal. Certo? Quando eu desço a projeção ortogonal do ponto P em cima do plano, essa distância de P até P' é a distância entre o ponto e o plano. Igualmente, como nós fizemos há pouco no ponto e reta, qualquer outro ponto que eu pegue aqui, ó, com relação a esse ponto, vai formar um triângulo retângulo, e essa distância aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então é o lado maior. A hipotenusa é maior do que qualquer cateto. Então esse aqui vai ser sempre a menor distância, ou a distância entre o ponto e o plano. Basta descer a sua projeção ortogonal. Distância entre duas retas. Para que eu tenha distância entre duas retas, elas têm que ser paralelas. Se elas forem concorrentes, não vai haver distância aqui, porque elas se encontram no ponto. Então aqui não tem uma distância. Então, para ter distância entre duas retas, elas têm que ser paralelas. Como é que eu faço essa distância? Imagine em uma das duas retas um ponto. E aí eu faço a distância desse ponto para essa reta. Para fazer essa distância, basta eu descer um segmento de reta e encontrar um ponto aqui, de tal forma que esse segmento com a reta S forma um ângulo de 90 graus. Então essa é a distância entre o ponto P e o ponto A, que é a mesma coisa da distância entre a reta R e S. Você vê que sempre eu tenho o ângulo de 90 graus envolvido nessas distâncias. Distância entre reta e plano. Ora, uma reta com relação a um plano, ela pode estar contida dentro do plano. Se a reta está no plano, não vai haver uma distância entre um e outro. Então, nesse caso, não há distância. Se a reta é secante, se ela fura o plano em um ponto, certo? Ela tem um ponto em comum com o plano. Então, qual é a distância que vai ver entre o ponto entre o plano e a reta? Não tem distância também. Eu só vou ter distância entre reta e plano se a reta for paralela ao plano. Só dessa forma eu posso ter a distância entre uma reta e um plano. E para achar essa distância, você vai pegar um ponto da reta e vai descer a sua projeção ortogonal. A distância entre o ponto e a sua projeção é exatamente a distância entre a reta
e o plano. Certo? Sempre formando um ângulozinho de 90 graus. Lembre-se, falou em distâncias, o ângulo de 90 graus, esse ângulo reto, ele sempre vai aparecer. Distância entre dois planos. Ora, eu tenho os dois planos aqui. Para que haja uma distância entre eles, eles têm que ser paralelos. A alfa tem que ser paralela a beta. Porque senão, um vai cortar o outro e eles vão ter pontos em comuns. Então não tem como haver distância. Então tem que ser planos paralelos. E para determinar a distância? Simples. Já fizemos isso bem umas 3 vezes. Só aqui, ó. Você pega um ponto de um plano e pega a projeção ortogonal no outro. Então, essa distância entre esses pontos vai ser a distância do plano alfa com o plano beta. Certo? Você usa muito esse artifício do ponto. Se eu tenho uma reta, ele tem infinitos pontos, pega um. Se você tem um plano, você tem infinitos pontos, pega um. Certo? Então, você basicamente é a distância de um ponto para outro elemento. Distância entre retas reversas. Se você se lembra, retas reversas, eu tenho retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Eu tenho retas paralelas, que são retas que jamais se encontram, mas elas pertencem ao mesmo plano. Existe um plano que tem as duas. Retas reversas, elas são retas que elas nunca se encontram e não dá para colocar as duas no mesmo plano. Ó. Uma passa aqui em cima e outra, enquanto a outra passa aqui embaixo. Ó. Então a distância entre essas retas, você vai fazer o quê? Você pega um plano que seja paralelo a uma das reversas e contém a outra. Então vai ter um plano aqui, ó. Este plano alfa, ele é paralelo à reta R e contém a reta S. A reta S está contida no plano. E aí você vai fazer aqui a distância do ponto da reta ao plano. Certo? Só pegar um ponto aqui, ó, e fazer a distância desse ponto até o plano. Desce a projeção ortogonal, então essa distância aqui, ó, é a distância da reta R até a reta S, que é reversa a R. Mesmo que o ponto que você escolha, que eu pego um ponto mais aqui, um ponto A, na hora que eu desço a projeção dele no plano, a projeção bate bem aqui assim, ó. Ponto A, linha. Esse ponto da projeção, ele não está na reta S. Mas não tem problema. Como esse plano, ele é paralelo a essa reta aqui, então a distância de qualquer ponto de R para alfa vai ser sempre o mesmo tamanho. Então essa distância aqui é essa mesma distância aqui. Certo? Então com isso a gente termina essa parte. Certo? As atividades vêm aí. Qualquer problema, entre em contato. Bons estudos e até mais.